Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Olá, quarta-feira, 27 de outubro. Confira os destaques desta edição. Sicredi e TCA realizam entrega de doações à Força Voluntária Alto Uruguai. Estado lança um movimento Água 360. Acontece nesta quinta-feira as eleições do Instituto Erechinense de Previdência, o IEP. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E o prefeito em exercício, Flávio Tirello, esteve na tarde da última terça-feira acompanhando a entrega simbólica de doações para a Força Voluntária do Alto Uruguai. Na sede do órgão estiveram presentes também o presidente da Sicredi Uniestados, Adelar José Parmegiani, e o gerente comercial da TCA Transformações Veiculares, Claudionor Antônio Tasca, acompanhados do coordenador da Defesa Civil, Ronaldo Mânica, do presidente da Força Voluntária Alto Uruguai, Adir Antônio de Lima, e membros da equipe. A Sicredi Uniestados realizou a entrega da central de operação, que tem um custo estimado em R$ 9.000, e de um equipamento para ambulância de busca e resgate, estimado em R$ 13.000. Já a TCA Transformações Veiculares contribuiu realizando toda a transformação do veículo para uso dos novos equipamentos. Conforme o presidente da Força Voluntária do Alto Uruguai, Adir Antônio de Lima, os equipamentos vão agregar nos atendimentos realizados. A doação dos equipamentos e do trabalho de transformação da ambulância agregam um valor estimado de mais de R$ 30.000 à Defesa Civil e também à Força Voluntária do Alto Uruguai. E o governo do estado, por meio da Companhia Rio Grandense de Saneamento, lançou na tarde da última terça-feira no Palácio Piratini o movimento Água 360. O movimento busca ir além do saneamento e trabalhar em soluções ambientais para alcançar a sustentabilidade hídrica e promover a conscientização sobre os cuidados com a água. Esse é um movimento, como a gente chama, não necessariamente um projeto, que ele busca duas coisas principais. Primeiro, trazer um esclarecimento, então a lógica do 360 é sensibilizar a população, sensibilizar a todos de como se dá o ciclo da água. Então a água que a gente consome, de onde ela vem, então a necessidade de preservar os mananciais, a necessidade de tratá-la adequadamente, a necessidade de reduzir perdas e depois, de uma forma sintética, a necessidade de você coletar essa água servida, tratar e devolver novamente ao meio ambiente da forma mais adequada possível. Então, esse é um aspecto do movimento e o outro é justamente de fazer com que essa visão, dessa importância do que está sendo colocado aqui, que extrapole uma questão da Corsã. Então, obviamente, a Corsã ela tem essa missão, mas para atingir o objetivo, quanto mais a gente conseguir envolver a sociedade de uma forma geral, conscientizar, sensibilizar, melhor o resultado que a gente vai alcançar. Então, essa é a ideia. E aí nós temos os 4 eixos que você perguntou. Então, é o eixo da educação, que eu já comentei. O eixo que é o do turismo, pela questão de tudo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado que tem, na questão ambiental, uma atratividade muito grande para a questão do turismo, tá certo? A questão dos serviços, de melhoria dos nossos serviços de tratamento, e aí vem a questão tecnológica acoplada. E, por fim, a questão do cuidar, Então, cuidar, por exemplo, a proteção aos mananciais, para que a gente tenha uma qualidade de água e que a gente preserve isso para gerações futuras também. No próximo bloco, você confere. Acontece nesta quinta-feira as eleições do Instituto Erechinense de Previdência, o IEP, e a gente vai falar sobre a previsão do tempo. Já retornamos.
Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim, por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Promoção 40 anos junto Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Em funcionamento desde 2015, o Instituto Erechinense de Previdência, o IEP, é responsável pela condução dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte de aproximadamente 2.050 servidores públicos concursados do município. A entidade tem como presidente Renato Toso. Nesta quinta-feira acontecem as eleições para a escolha do novo gestor. Mas hoje nós conversamos com o atual presidente aqui no estúdio da TV Erechim. Acompanhe. E para você, nosso telespectador, a gente sempre gosta de mantê-lo bem informado sobre tudo que existe aqui em Erechim. E hoje nós vamos falar de uma entidade muito importante para o servidor público, que é o IEP. Para falar sobre isso, está aqui conosco o Renato Toso, que é o presidente e que amanhã também passa por um processo de eleição, provavelmente será reconduzido ao cargo. E hoje nós vamos bater um papo com ele para você conhecer melhor esta entidade tão importante. Bem-vindo, Renato. Boa tarde, Sandra. Muito obrigado pelo espaço. Para as pessoas começarem a entender, o que é o IEP? Bom, o IEP é o Instituto Erechinense de Previdência, uma autarquia municipal criada lá em 2015, totalmente vinculado à Prefeitura Municipal de Erechim, mas que é responsável por cuidar, conduzir aposentadoria e pensão por morte dos concursados do município, em número aproximado aí de 2.050 pessoas nesse momento. Quantas aposentadorias vocês já encaminharam e pensões por morte? Certo. Bom, nós estamos aí localizados perto da prefeitura e nós temos uma autonomia de funcionamento, né? Autonomia administrativa, funcional, patrimonial. Nós estamos nesse momento com 197 aposentadorias processadas, então, em quase 6 anos, e 15 pensões por mortes também concedidas nesse período. A entidade ela ainda é muito nova, ela iniciou os trabalhos em 2015, porém já tem um know-how muito grande em conceder esse benefício para o funcionário público. Isso. A entidade é relativamente nova, né? E não temos nem 6 anos de existência. Sim. E é isso. Ela foi muito pensada, ela é nova, mas ela foi muito pensada e debatida. Se você conversar aí no âmbito do funcionalismo, né, voltando até 20 anos atrás, mais ou menos, era uma pauta, era uma demanda que sempre se apresentava aos governos municipais. Tanto que era uma permissão da própria Constituição Federal. Então, depois de longos anos aí de debates, estudos, ele foi criado, então, lá em 2015, começando a funcionar exatamente no dia 31 de dezembro de 2015. E num trabalho, então, hoje, atualmente, somos em 3 diretores, eu, presidente, tem diretoria financeira e diretoria previdenciária, mais 2 servidores que nos apoiam lá no trabalho administrativo todo dia. Uma entidade nova, mas que cresceu muito rápido, Sandra. Ela cresceu muito rápido, por quê? Porque como há um número expressivo de funcionários concursados, então eles mensalmente contribuem financeiramente, né? Eles pagam nesse momento aí 14% do seu contra-cheque para o IEP, e a prefeitura, tal qual patrão, empregador, paga também uma alíquota de 21% todo mês. Somando isso, nós estamos falando algo em torno de R$ 2.200.000 que mensalmente o IEP recebe e precisa investir esse dinheiro aí no mercado financeiro, né, para poder o quê? Honrar seus compromissos.
Né? Nesse momento aí, nesses anos, nós estamos com uma grande margem de entrada de recurso e uma saída ainda pequena de despesa, porque nós começamos com 0 aposentados, aí hoje 197, mais pensionistas, mais a despesa do IEP, naturalmente nós temos uma despesa administrativa, aluguel, energia, internet, contratos de assessoria, naturalmente, né, enquanto instituição, instituição, precisamos ter esse apoio todo. Então, somada essa despesa, mais ou menos na ordem de 700, 800 mil reais por mês. O restante, nós temos que muito bem investir, rentabilizar esse dinheiro, para que lá no futuro, quando você tiver, né, quando o Instituto tiver um universo maior de aposentados, haja suficiência financeira para pagamento. O funcionário que precisa encaminhar o seu pedido de aposentadoria, ele tem a opção de fazer por vocês, mas também ele pode fazer diretamente no INSS. Qual é o diferencial? Então, nesse momento, que fique muito claro, a filiação ao RPPS, ao IEP do funcionário concursado da Prefeitura de Erechim, ela é obrigatória ao IEP. Nesse momento, não há escolha. Uma vez criado, lá em 2015, ativo, ele contribui para o regime próprio. No entanto, lá no final, decorridos os anos de trabalho, ele pode fazer o cálculo dele pelo IEP, para ver o valor que vai dar daquele benefício, daquela aposentadoria, e pode também fazer no INSS. Então, lá no final da vida de trabalho, no momento, no ato da aposentadoria, o servidor ele vai poder optar. Se for mais vantajoso lá no INSS, meramente ele recolhe ali uma contribuição de 30 dias para readquirir o vínculo com o regime geral e sai por lá. É difícil. Tivemos poucos casos aí, 2 ou 3 casos que naturalmente, por suas particularidades, foi mais interessante o servidor aposentar lá no INSS. A maior parte está aposentando conosco. Renato, o que muda? O cálculo muda feito por vocês ou feito pelo INSS? Como é que funciona isso aí para a gente entender melhor? Nós tivemos, a partir de novembro de 2019, com a reforma da Previdência promulgada, a emenda 103, nós tivemos aí muitas diferenças aí que nasceram. Verdade. Por exemplo, o IEP ele mantém ainda idades reduzidas de aposentadoria, ele mantém idades menores. Um homem aposenta aos 60 anos de idade no IEP, no INSS é 65. Uma mulher aposenta conosco aos 55, sendo que no INSS é 62. E conseguimos ainda manter uma regra de cálculo que é melhor. Lá no INSS, como que está funcionando atualmente? A média ela é feita por 100% de todo o período de contribuição do segurado. Então isso inclui inclusive aqueles períodos de menores tempos contributivos, vai para a conta e faz tudo. No INSS, no IEP, a regra ela é calculada por 80% dos maiores períodos contributivos. Então o sistema ele ignora os 20% menores e faz a conta sobre os 80% maiores. A média que der ali, ela é então processada e deferida pelo IEP. Claro que existe também um conjunto de regras aí que o servidor ele tem que cumprir para se aposentar conosco. Né? Não basta a questão de idade. Idade mínima e tempo de contribuição mínimo são apenas parte das regras. Existem outras aí que devem ser completamente cumpridas para que então o benefício seja processado por nós. No caso da pensão por morte, como é que funciona? No caso da pensão, então, em falecendo um servidor concursado aí, seja ativo, que esteja aí trabalhando, ou seja mesmo um aposentado do IEP, existe um rol de dependentes na lei. Começa ali com o cônjuge, né? Depois filhos, da ausência desses pais, mães. Em cumprindo os requisitos, o Instituto então ele assegura, ele mantém para o dependente a última remuneração que o servidor estava ganhando quando ativo, quando vivo. Uma das reclamações bastante grandes de quem recebe pelo INSS é a diminuição de valores no decorrer dos anos. Pode acontecer isso também através do IEP? Como é que funciona? Então, nós temos basicamente 2 grandes regras pela legislação do regime próprio, que muda, né, com relação ao INSS. Certo. Para o grupo de servidores que concursou até 31 de dezembro de 2003, isso é a regra da Constituição replicada na legislação municipal, para esse grupo, cumpridos todos os requisitos, lá 6 ou 7, está garantida a aposentadoria pelo último salário de concurso e com paridade. O que é a paridade, Sandra? Todo ano, geralmente, o funcionário ativo ele tem um reajuste, né? Geralmente no mês de março. Sim. Aquele índice, então, que o servidor ativo recebe, esse grupo aí leva também na aposentadoria. Isso é paridade. É poder receber lá aposentado o mesmo índice de reajuste da aposentadoria, né, recebido aí pelo servidor ativo. Esse grupo é pequeno, ele está na casa aí hoje de 400 pessoas, mais ou menos, que ingressaram no município por concurso até 2003. Para o grande grupo que entrou
no município a partir de 1 de 2004, a regra de cálculo então é pela média de 80% dos maiores períodos, como eu expliquei antes. No entanto, o reajuste ele se dá pelo mesmo índice do INSS. Então, nesse caso, o IEP ele reajusta a aposentadoria, né, para quem sai na média, pela mesma forma que o INSS também reajusta lá. Com toda essa mudança na legislação, uma hora uma coisa pode, de repente não pode, como é que funciona para o funcionário público agregar outros trabalhos que ele tenha tido antes de passar no concurso e estar nesta posição? Muito bem, essa é um tema muito importante, muito determinante até para a organização financeira do IEP. Sandra, nós lá em 2017, no segundo ano de atividades do IEP, nós conseguimos aí junto ao INSS a exata informação do tempo de contribuição que cada servidor teve antes de entrar no município. Olha que interessante. Através dos extratos de contribuição. Então eu dizia ali que são 2.000, 2.050 concursados, o IEP tem na exatidão a informação do que cada servidor trabalhou antes de entrar na Prefeitura Municipal. Então isso nos dá a condição de processar, fazer a conta e inclusive saber o quanto que o INSS nos deve a título desses colegas aí. Né? Porque quando o IEP processa uma aposentadoria, ele processa e sai pagando. Já de imediato aí. Entrou com um pedido, juntou a documentação e até 30 dias está aposentado. E nós pagamos por completo. Só que em algum momento o INSS tem que repassar para o IEP o que recebeu daquele concursado. Então, até o dia 30 de dezembro de 2015, todos nós, eu também sou concursado, éramos segurados do INSS. Portanto, temos valores que foram contribuídos para lá. Como que se dá isso na prática? Num processo de aposentadoria, então. Dentre a documentação solicitada, nós pedimos a CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Então, o funcionário ele tem que... antigamente até se fazia isso na agência. Com a questão da pandemia, esse atendimento está todo até mais remoto, mais online, né? Nós estamos dando apoio para o pessoal nesse sentido. Ele tem que fazer um acesso com senha e aí ele solicita essa certidão, de modo que o INSS, então, ele vai entregar essa certidão informando exatamente cada mês de contribuição que aquele funcionário teve para o regime geral. Seja do tempo da prefeitura, quando era vinculado, e também seja de seus empregos anteriores. Muito naturalmente, as pessoas, nem todas têm como o município o seu primeiro ingresso, né, no mercado de trabalho. A maior parte, eu diria, teve empregos anteriores. Então, esse tempo todo, ele vem através da certidão, que é recebida pelo IEP, e também ela é lançada, e claro que ela é um documento fundamental para que, por exemplo, então, no caso de uma mulher que precisa juntar, comprovar 30 anos de contribuição, e aí seja no geral, vale tudo, né? Vale tanto de prefeitura, quanto vale também esse tempo anterior. Essa certidão, ela sendo apresentada, por ela que nós constatamos o cumprimento daquele requisito, processamos a aposentadoria e, num segundo momento também, após o Tribunal de Contas homologar, fazer os devidos registros, nós então demos entrada ao processo de cobrança do INSS do tempo que veio lá informado naquela certidão. E no caso de pessoas concursados da Prefeitura que já haviam se aposentado antes da criação do IEP e agora precisam de uma revisão da aposentadoria, é possível fazer através de vocês? Esse é um ponto bem interessante. Caso o funcionário já era aposentado antes de entrar no INSS, ele vai poder aposentar de novo pelo IEP. Olha que interessante. Nós já tivemos, eu acho que cerca de 12 ou 13 aposentadorias, e o caso mais emblemático que eu me lembro foi, até ele é falecido, já é um professor de violino muito conhecido na cidade, o senhor Paulo Kameneff. Ele já era aposentado, entrou no município e ele tinha lá na época, quando ele requereu conosco, em 2016, ele tinha 29 anos de serviços prestados via concurso ao município. Nossa, tudo isso. Porque ele já era bem idoso, né? Sim. Então, me lembro muito bem, ele tinha 89 anos de idade, quando solicitou a aposentadoria conosco, e 29 anos de concurso no município. No entanto, já tendo uma aposentadoria no INSS. Se não fosse o IEP, esses 29 anos não serviriam para mais nada. Porque é muito sabido que quem já tem um benefício lá no INSS é aquilo. Sim. E, inclusive, não cabe mais nem revisão, já de algum tempo, a famosa desaposentação, né, onde alguns conseguiram, depois de algum tempo, revisar por trabalhos aí recentes que fizeram, isso já não existe mais, o STF fechou a porta para essa discussão. Então, além do seu Paulo, ali outros exemplos nós tivemos, que se não fosse o IEP,
eles teriam aí trabalhado, né, muitos anos aí para a prefeitura e na hora da parada ficariam sem aposentadoria porque já tinham. Né? Então, esse detalhe ele é muito interessante. E precisa ser analisado, né, caso a caso. Caso a caso, como eu disse para ti, começamos com 0 aposentados lá em 2015, 2016, já estamos quase com 200, 197. E claro que foi um período também de muito aprendizado para nós, né? Claro que nós temos lá as diretorias, o IEP ele é setorizado por área de atuação, mas a gente cresceu muito nesse período, obviamente também fazendo muito curso, muito treinamento, mas não pode errar, porque eu, enquanto presidente, Sandra, eu respondo perante o Tribunal de Contas da mesma forma que o prefeito responde, né? Pessoalmente, com seus bens, com seu CPF. Então a gente tem uma situação de muito cuidado, muito zelo, né? Também porque nós estamos tratando de recurso público, seja a parte ali que o município coloca, seja a parte que, com muito suor, os colegas colocam lá todo mês, como eu disse, 14% dos seus rendimentos, não é pouco. Então, gerir tudo isso, né? O Instituto, então, além das diretorias, ele tem conselho de administração, formado por 6 colegas aí que nos ajudam a tomar as decisões, conselho fiscal, fiscaliza na régua toda a ação ali que é feita, e tem o comitê de investimentos, se me permite explicar. Sim. Porque com esse repasse aí que entra todo mês, nós precisamos olhar para o mercado e fazer os investimentos. Então o comitê é composto por 5 pessoas que olham para o mercado, né, e tentam aí fazer, eu também faço parte, nós tentamos fazer o melhor investimento, né, para ter um retorno aí. O ponto-chave é esse, é que nós possamos fazer uma gestão séria e que nos garanta lá no futuro ter recursos suficientes para não comprometer o município, o orçamento, né, cujas demandas aí são intermináveis aqui na sociedade. Esse recurso não pode ser duplamente canalizado para pagar lá benefícios previdenciários. Mas nós estamos no caminho certo, né, graças a Deus e com muito esforço, estamos aí, né, conseguindo fazer o dinheiro render, né, o necessário e tendo muito zelo na concessão, é o que tu tocou no ponto antes, né, olhando tudo, né, porque o funcionário muitas vezes ele nem é dever dele conhecer a regra, ele vai, nos procura e aí nós temos que estudar, nós temos que olhar cada pasta funcional, né, e conceder aquilo que é no limite e permitido pela legislação, né, nada mais. Nesse tempo aí que a gente passou por essa pandemia, ainda estamos num processo pandêmico, mudou alguma regra, por exemplo, para requerer um benefício de uma pessoa que não tem mais condições de trabalhar, uma pessoa que ficou inválida por uma questão de doença? É interessante também esse assunto. Até 2019, o IEP também cuidava dessa parte de auxílio-doença, salário maternidade, auxílio-reclusão. Bom, a partir de novembro de 2019, com a reforma da Previdência, nós tivemos que devolver essa condução toda para o município. Então, esse suporte que tu falas, ele é dado pela prefeitura diretamente. Sim. Então, são 2.000 pessoas, naturalmente elas adoecem, tem grupo que adoece, tem grupo que realmente ficou doente pela questão Covid, mas o suporte nesse sentido, então, ele é dado pela prefeitura via RH, né, com a concessão do auxílio-doença. Então, tal qual um segurado aí que trabalha numa empresa e que eventualmente fez uma cirurgia, adoeceu e tal, ele não fica na mão, né? Ele tem um benefício concedido que é o auxílio-doença, só que nesse caso quem faz é a prefeitura. Não transita pelo IEP. Não transita mais pelo IEP. Amanhã temos eleição. Temos eleição. E aí, como é que estão os preparativos e a permanência de você como presidente, ou existe a possibilidade de uma outra pessoa assumir? Bom, então nós fomos eleitos pela primeira vez lá em 2015, né? Num momento em que teve apenas a nossa chapa escrita. Sim. Transcorreu 3 anos de mandato. Nesse caso, então, ali coube uma recondução, sem processo de eleição, está na lei, houve. Então, fechando 6 anos. A partir de então, somente nova eleição. Não há na legislação nenhum impeditivo de que o Renato, presidente, que os meus colegas diretores, Rosa, Jones, pudessem concorrer novamente. Então, a partir do momento em que o município, junto com a Secretaria de Administração, com o sindicato dos servidores, aí, que é quem tem que cuidar da eleição, por definição do decreto municipal, a partir do momento que eles sinalizaram a necessidade da eleição, a nossa chapa se inscreveu novamente. Uhum. Tá? Então, houve um edital que foi aberto, dando conta das eleições, dando prazo para inscrição de chapas, trazendo aí, claro, que também os requisitos necessários, né, para ocupação desses cargos, né, tem requisitos desde escolaridade, ficha limpa, digamos assim, tem uma série de condições, né? Não basta meramente ser concursado, tem que cumprir o que está na lei. Escrevemos a nossa chapa,
transcorreu o prazo, não teve recurso e então estamos aí na véspera da eleição numa candidatura única, né? Novamente, em que vai ter que haver o processo mesmo assim, também diga-se, né? Sim, não é por haver apenas uma chapa que dispensaria. Vejo que a comissão eleitoral criada conduziu da melhor forma, né? Os setores aí terão 10 urnas fixas, pelo que já está divulgado, 10 urnas fixas serão colocadas em alguns setores, algumas secretarias, e mais 3 urnas volantes, então, serão passadas amanhã pelos ambientes de trabalho para que os colegas tenham a condição de fazer o voto, né, de exercer lá a sua escolha. Todo funcionário público tem direito a voto ou existe algum funcionário público que não tenha direito? Todo concursado vota. Expectativa para um próximo mandato, expectativa de crescimento, de melhoria, de oportunidades para as pessoas, como é que está essa questão? Nós até temos um material de campanha, né, que foi divulgado via rede social, justamente para mostrar, né, ou melhor até relembrar para os nossos colegas o que é que aconteceu nesses 6 anos, né? Pois é. Que além de muito trabalho, naturalmente, né, nós tivemos um esforço em alguns momentos assim para tentar também destacar o nosso IEP aí em âmbito nacional, né? E aí nós temos a grata satisfação de relembrar algumas conquistas, Sandra. Por exemplo, o Instituto em 2018, ele foi, vamos dizer assim, ranqueado pela Secretaria de Previdência, que é simplesmente o maior órgão de auditoria neste ramo de Previdência do país. Então, na ocasião, a Secretaria de Previdência, dentro da análise, dentro do bojo de situações que eles analisam, né, vamos dizer assim, aspectos atuariais, previdenciários, financeiros, cumprimento de envio de demonstrativo, gestão, transparência, e o leque vai embora, né? Sim. Naquela ocasião, nós fomos classificados como o segundo melhor RPPS do Brasil, com cidades de até 100 mil habitantes. Tá? Certo. 2018. 2019, então, nós somos o primeiro RPPS do Estado, dentro de 331 instituições, a certificar no Progestão, que foi um programa de modernização de gestão pensado pela Secretaria de Previdência e aberto aí para os institutos, sejam fundos ou autarquias, para que eles pudessem fazer a inscrição e fazer lá, digamos assim, as suas auditorias. É como que se equivalesse ao ISO das empresas, os ISOs, né? Que as empresas se submetem aos seus padrões, nós também nos submetemos e fomos o primeiro, então, dentro de 331 RPPS no Estado, a certificar, né, no Progestão. E também agora, recentemente, coisa de 60 dias atrás, a Secretaria de Previdência, novamente, dentro do seu índice, lá do seu indicador de situação previdenciária, nos colocou dentro dos 15 regimes próprios nacionais, e aí são 2.152, apenas 15 obtiveram conceito A no ISP, Sim. que é esse índice de medição do trabalho, do serviço, né? E é claro que aqui eu estou falando de um trabalho feito pelo IEP, pelo RPPS, estou falando de um trabalho feito pela Prefeitura, pelos colegas que também estão lá dentro e nos apoiam. Por essa obra toda aí, que ela não é pequena, nós fomos então classificados, ranqueados, dentro desse grupo de apenas 15 instituições, né? Dentro de 2.152, no maior dos conceitos. Conceito A. Então, Sandra, isso nos dá muita alegria, nos dá muita motivação, né? Claro que então agora, olhando para os próximos 3 anos, mandato que inicia em 1º de janeiro de 2022, nós internamente sentamos, né? Bom, se nós iremos nos propor a colocar os nomes novamente, o que é que se pensa, né? Para o IEP, para os colegas, e nós elencamos algumas metas, né? Que eu posso até citar algumas. Talvez assim que no primeiro momento já pretendemos olhar, será a construção da nossa sede própria. Né? Importante. Enquanto marca, enquanto identificação, Sim. enquanto até mesmo para sair do aluguel. Hoje nós estamos aí numa sala locada, né, próximo ao município, e nós queremos, por que não, ter o nosso espaço. E mais, nós temos recursos para isso também, porque dentro daquele repasse que antes nós conversamos, existe um percentual que é destinado para essas despesas administrativas. E nós temos um tanto lá que foi economizado, né, a muito custo, a muito suor, e a nossa intenção é fazer o destino assim para a construção da nossa sede. Então nós queremos aí, e também aí nós temos uma conversa já adiantada com o prefeito, com o município, para que possa estar nos doando um terreno, né, dentro do fato que o município é proprietário de várias áreas aí na cidade, já temos uma lá em vista,
Nós queremos, então, em parceria com o município, estar construindo a nossa sede, aí, talvez no horizonte de 12, 18 meses. Né? Isso aí. Hoje, vocês dão essa assessoria apenas para o funcionário público municipal. Existe lá na frente, de repente, a possibilidade do funcionário público estadual também ter essa assessoria através de vocês, ou é impossível? O funcionário estadual tem o regime próprio dele, daí, que é o IP. Que é o IP. O IP tem o dele. Então, certo. na verdade, cada ente, cada tem cidade, cada estado tem que ter o seu. Né? Essa questão de você tentar trazer um servidor do estado para cá, não. Claro, apenas se ele trocar de concurso, como é muito natural. Nós temos colegas aí que vieram, por exemplo, de concurso oriundo do estado. Em algum momento concursaram no município, estão conosco, né? Mas é separado, é por ente. Renato, boa sorte nas eleições amanhã e parabéns por você estar à frente desse trabalho tão importante assim, que tem feito diferença na vida de tantos servidores municipais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sandra, pelo espaço, quero agradecer e desejar um ótimo dia a todos. Quarta-feira super agradável, calorzinho aqui em Erechim, mas na quinta-feira o tempo já começa a apresentar sinais de mudanças. Mas vamos dar uma conferida para ver o que realmente muda? Na quinta-feira pela manhã as temperaturas estarão mais altas já no início da manhã, 14 graus, a máxima 27, a média do dia 21 graus, a umidade do ar 43%, ventos 14 km por hora. Nós não temos no mapa previsão de chuva para a quinta-feira, mas conforme os meteorologistas já começam a alertar, na quinta-feira o tempo muda e pode ser que durante a noite já comece a chover em Erechim. Mas teremos sim essa mudança, embora os mapas não sinalizam isso. Mas vamos aguardar chegar a quinta-feira para ver se realmente se confirma o que está no mapa da estação meteorológica ou se confirma o que alguns meteorologistas aí especializados em tempo estão comentando a respeito da quinta-feira. E a todos vocês uma boa noite e até amanhã. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber.